Estamos no exercício 2. Uma viagem de ônibus entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro normalmente é realizada com velocidade média de 60 km por hora e tem uma duração de 3 horas, entre suas respectivas rodoviárias. Um estudante fez essa viagem de ônibus e relatou que após 2 horas do início da viagem, devido a obras na pista, o ônibus ficou parado por 30 minutos. Depois disso, a pista foi liberada e o ônibus seguiu sua viagem. Mas devido ao engarrafamento na entrada da cidade do Rio de Janeiro até a rodoviária, a estudante demorou mais 2 horas. Então, quais são as informações úteis nesse texto? Aqui está falando a distância, que é de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro, que é 60 km por hora, é normalmente 60 km por hora, e tem duração de 3 horas. Ou entre suas respectivas rodoviárias, ou seja, entre o começo... Eu acho que saiu de quadro. Deixa eu dar uma olhadinha. Não saiu. Tá. Entre o começo da... Entre o ponto inicial e o ponto final foram 3 horas e 60 km por hora. Então, normalmente seriam 60 km por hora vezes 3 horas. Só deixa eu fazer do outro jeito para ficar mais fácil de entender. Desse jeito clássico que a gente aprende. Tá balançando muito aí. 60 km por hora vezes as 3 horas, porque a cada hora ele faz 1 km, quer dizer, a cada hora ele faz 60 km. Então, se eu tenho 3 horas, eu vou fazer quantos quilômetros? Dá pra fazer uma regra de 3 também, ó. Entende? Eu vou fazer a regra de 3 aqui pra vocês entenderem também. Se a cada 1 hora eu faço 60 km, com 3 horas, quantos quilômetros eu vou fazer? Então a gente multiplica cruzado e fica 1x, que é aqui, ó, 1x, 1 vezes x é 1x. 1x vai ser igual a 3 vezes 60. 3 vezes 60, 180. Então x é igual a 180. 3 vezes 60, 180. Se ele faz 180 quilômetros, é a distância que ele tem que percorrer. Vamos continuar lendo. Um estudante fez essa viagem de ônibus e relatou que após 2 horas do início da viagem, ou seja, na segunda hora, na qual a gente tinha percorrido 120 km, nos 120 km da viagem, devido a obras na pista, o ônibus ficou parado 30 minutos. Ele ficou parado 30 minutos. Então, ó, 2 horas foi 120 km, aí 30 minutos ele não fez nada. Ficou parado por 30 minutos. Depois disso, a pista foi liberada e o ônibus seguiu sua viagem, mas devido ao engarrafamento na entrada da cidade do Rio de Janeiro até a rodoviária, a estudante demorou mais 2 horas. Ou seja, ela demorou mais 2 horas para terminar o percurso de mais 60 km, porque são 180 km, como a gente já viu, de um lugar ao outro, e ele quer saber a velocidade média. Porque aqui está perguntando, ó, qual foi a velocidade média da estudante. Após 2 horas, devido a horas na pista, não foi parado por 30 minutos. Devido ao engarrafamento na entrada da cidade, a estudante demorou mais 2 horas para terminar. Se ele ficou parado por 30 minutos, demorou 2 horas para chegar até certo ponto e mais 2 horas para terminar os 180 km, então ele gastou 4 horas e meia para fazer
180 quilômetros. Eu posso trocar esse 4 horas e meia, já que meia hora e 30 minutos, por 4,5 horas. Porque na hora de fazer a regra de 3 a gente não pode colocar os minutos como minutos. E sim, a gente tem que dividir uma hora por 10. A gente tem que dividir e transformar as horas em números decimais. Então se ele faz 4 horas e meia, 4,5 horas. Se em 4,5 horas ele faz 180 quilômetros, em uma hora ele vai fazer quantos quilômetros? Porque lembre-se que aqui é quilômetros por hora, ou seja, ele faz 60 quilômetros em uma hora, 72 em uma hora, 45 em uma hora. Todos esses são uma hora só. Então eu quero saber em uma hora quantos ele faz. Então vai ser basicamente isso. 4,5x será igual a 180. Ou seja, x é igual a 180 dividido por 4,5. Eu vou fazer bem aqui nesse canto essa conta porque ela é grandinha. Eu já vou separar para não misturar os números. E vamos fazê-la, ó. 180 dividido por 4,5. Eu posso mandar uma casa com a vírgula para cá e deixar em 45 para ficar mais fácil. Não vai ficar mais fácil, mas é mais simples de entender. Como eu passei uma casa para direita, eu vou ter que passar uma casa para direita aqui também, botando a vírgula para cá. Então são 1.800 dividido por 45. Quanto é 180 dividido por 45? A gente pode fazer primeiro o número mais próximo, maior ou igual a 45, a gente pode dividir ele primeiro. Então 45 vezes 2 é 90 e 90 mais 90 é igual a 180. Então 45 vezes 4 vai dar 180. Então a gente já tira o 180 daqui, 0, 0 e 0. Esse último zero, como a gente não tem 45, esse último zero aqui, quanto que vezes 45 vai dar 0? 0. Então a gente só tira ele daqui e põe ele para cá. Então a velocidade são 40 km por hora. Resposta certa. Resposta D. Então, pessoal, vamos para o exercício 3. Eu já grifei aqui as informações importantes, mas vamos ler o exercício inteiro para ver se a gente não deixou passar nada. Existem várias versões do Caminho de Santiago, que são trajetos percorridos anualmente por milhares de peregrinos que se dirigem à cidade de Santiago da Compostela, na Espanha, com o objetivo de venerar o apóstolo Santiago Maior. Considere que uma pessoa percorreu um destes caminhos em 32 dias, informação, andando a uma distância total de 800 km, informação, e caminhando com a velocidade média de 3 km por hora, outra informação. E que tempo essa pessoa caminhou por dia, em média? Essa é a pergunta. Primeira coisa que a gente vai fazer é dividir os 800 km, que é a distância total, pelos 3 km por hora, que é a velocidade. Por quê? Porque aí a gente vai saber quantas horas ele demorou para percorrer a distância inteira. Mas há horas que ele passou apenas caminhando, não conta o tempo que ele tomou água, não conta o tempo que ele parou. A gente vai saber o tempo que ele passou caminhando tudo seguido, o tempo inteiro que ele passou caminhando. Então, 800 dividido por 3, 3 vezes 2 é 6, fica 2, sobra 2. 3 vezes 2 dá 6, 8 menos 6, 2, porque 8 não está na tabuada do 3. A gente abaixa o 0, porque 2 não dá para dividir por 3, e aí a gente... Opa! Eita! Chutei aqui o negócio sem querer, desculpa. E quanto que 3 vezes quanto para dar 20? 20 não está na tabuada do 3 de novo, então a gente põe 3 vezes 6, que vai dar 18. E adivinha só? Vai dar 2 de novo. A gente abaixa o último 0, e como a gente já sabe o resultado, a gente põe o 6 de novo. E
Menos 18 igual a 0, 0. Não, 0,2. Aí, vírgula 6. Vai dar vírgula 666 infinitamente. O exercício. E com esse número de horas, que ele demorou 260 horas, parece que é muito, mas para 800 km, ele até não que foi mais de 1 km por hora, a gente já pode saber. E então a gente divide essas horas pelo número de dias, que foi 32 dias, como a gente já viu aqui. Por quê? Porque ele quer saber quantas horas ele caminhou por dia em média. Então, se a gente dividir 266, tá pegando, tá em quadrado esse 266, tá? Por enquanto tá. Dividir vírgula 6 e dividir por 3, a gente pode transportar isso para cá e colocar um 30, não 33, tô fazendo coisa errada aqui. Colocar um 30. Aí a gente vai ver, 266 dividido por 30, quanto que é? Mas se vocês quiserem deixar só 266 para arredondar, não vai dar muita diferença. Então a gente pode deixar só 266. Dividido por 32. Calma aí que... Alarme. Aí, tudo bem, eu deixei um alarme pra mim. São 32 dias, né? Então, até... Nossa, muito indeciso. Dividido por 32. 266 dividido por 32 dá quanto? 32 mais 32, 64. 64 mais 64, 128. 128 mais 128 dá 256. Isso aí. Então, vai ser 2 vezes 128. 32 vezes 32, 64. Então, são 2 vezes. Mais 64 são 128, então são 4 vezes. Mais 128 são 256, então são 8 vezes. 32 vezes 8 vai dar menos 256. Vai sobrar 0, 1, 0, 0. Vou deixar um 0 aqui. Não, vai ter que ser o 6 mesmo. 106 dividido por 32. 32, 64. 64 mais 32 vai dar 60, 70, 80, 96. Então a gente pode colocar vezes 3, que vai dar 60, não, 10. A gente pode pôr uma vírgula aqui, que vai dar 100, e fazer de novo. Aí vou ter que cortar essa parte. Ok, estou na quarta tentativa de gravar o mesmo exercício. Então vamos de novo para questão 3, exercício... Ó, aqui uma lâmpada. Uma lâmpada, ok. E aqui temos este exercício da FAMERT, não sei como é que fala a sigla, desse ano de 2020. E a questão é o seguinte. Existem várias versões do Caminho de Santiago que são trajetos percorridos anualmente por milhares de peregrinos que se dirigem à cidade de Santiago de Compostela, na Espanha, com a finalidade de venerar o apóstolo Santiago Maior. Considere que uma pessoa percorreu um desses caminhos em 32 dias. Informação importante. Andando uma distância total de 800 km. Informação importante. Caminhando com velocidade média de 3 km. Informação importante também. Então vamos colocar aqui já 3 km por hora, que é informação, 800 km e 32 dias. A gente vai usar a fórmula da velocidade média para isso, que a velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT,
Eu vou deixar no esqueminha de... Nossa, apagar, balança pra caramba o negócio, né? Eu vou deixar no esqueminha aqui desse símbolo de divisão para ficar mais fácil. A gente já tem velocidade média que é 3 por hora, a gente já tem o ΔS que são 800, mas a gente ainda não tem o ΔT, que é o que a gente quer saber, quanto que a pessoa caminhou por dia em média. Então a gente vai fazer que ΔT vai ser igual a 800 dividido por 3. 800 dividido por 3... deixa eu só ver se tá enquadrado. Tá tudo enquadrado, né, pessoal? Então, 800 dividido por 3 vão ser 2 vezes 3, que dá 6. Sobra 2, desce o 0. 3 vezes 6, que dá 18. Sobra 2, desce o 0. 6 de novo, sobra 2, vírgula 6, tal. Vai dar 6 infinitamente, então a gente já pode arredondar para 256,67. Esse ΔT é o número de horas que ele vai demorar para percorrer isso tudo. Essas horas, 266,67, a gente vai dividir por 32. Dividindo por 32. Beleza, então 266,6 a gente pode arredondar. Dividido por 32 vai ser igual a 8,3. A gente só tem que terminar, a gente já sabe que é 8 horas, mas agora são 8 horas e 20 minutos ou 8 horas e 40 minutos. Isso é bem simples. Se uma hora é 60 minutos, 0,3 horas vai dar x minutos. Então a gente coloca x é igual a 60 dividido por 0,3. Opa, chutei aqui, desculpa. Aqui voltando, 60 dividido por 0,3, que vai dar 200, mas eu corto o 0 é só 20. O 0 daqui. Então são 20 minutos, ou seja, se ele der 8 horas, que aqui a gente pode ver, e 20 minutos, então a resposta certa são 8 horas e 20 minutos. Aqui, para variar um pouquinho, para não seguir a sequência de 3, 2, 3, 4, 5, 6, 28, 40, a gente vai para o exercício 7. O agulhão bandeira é um recordista em velocidade, podendo chegar a surpreendentes 110 km por hora. Opa, informação importante, devido à sua forma hidrodinâmica e força física. Considerando que essa velocidade escalar média constante durante 3 minutos, a distância que esse peixe é capaz de se deslocar é em metros de... Ou seja, o que ele quer saber é em quanto tempo com essa velocidade, e quer saber qual a distância com essa velocidade que você percorre em 3 minutos. Ou seja, essa é muito simples, pessoal. Calma aí que eu chutei o negócio, tem que ver se diz e saiu do quadro e tudo. A gente vai pegar 110, que é o que ele faz em 1 hora, por isso que é 110 km por hora. E quanto será que ele vai fazer em 0,3? Opa, tô fazendo errado, foi mal, desculpa. Não vai ser em 1 hora. 1 hora é 60 minutos, certo? Então a gente coloca 110 km em 60 minutos. Pra dar certo de colocar os 3 minutos na forma e não ter que multiplicar, dividir e transformar em hora decimal. Quanto que aqui é a distância, tá, pessoal? E aqui é o tempo. Quantos metros ou quilômetros? Não, são metros aqui que tá pedindo, ó, metros. Ele consegue se locomover em 3 minutos. Regra de 3 básica, que vai ser 60x igual a 330, 3 vezes 110. Deixa eu ver se é do quadro, não, tá no limite do quadro. E a gente vai ter que fazer. Então, o x vai ser igual a 330 dividido por 60, que vai dar a gente pode cortar um 0 aqui, vai ficar bem mais fácil de fazer. Então a gente faz, quantas vezes 6 cabe no 33? 6 vezes
3 é 18. 18 mais 18 vai dar 34. Então não é. 6 vezes 5 é 30. Então é o mais perto que a gente pode chegar. Sobra 3. A gente pode pôr uma vírgula e 5. Ou seja, ele pode se deslocar 5,5 km a cada 3 minutos. Quilômetros para transformar em metro, você tem que andar 3 casas com a vírgula para a direita, que vai dar 3 casas. Então são 5.500 metros. Simples, né? Agora eu vou fazer um papo de youtuber. Deixa seu like e se inscreva no canal. E esse foi o vídeo.